Fala pessoal, mais uma aula aí do Date Night, mas dessa vez um pouco mais curta do que as outras, um formato um pouco diferente, tá? E hoje eu vou falar sobre as melhores práticas para se adotar no seu projeto de Power BI ou no seu dashboard, não só Power BI também, mas esses tópicos, né, essas práticas, eles servem para dashboards no geral, né? Ferramentas de BI, são práticas mais genéricas, assim, para se trabalhar com design de visualização de dados, performance do seu dashboard, do seu modelo de dados, tá bom? Então, essa vai ser também a última aula que eu vou estar falando sobre especificamente Power BI, tá? Lembrando que o intuito do Data Night não é fazer um curso sobre uma determinada ferramenta, nem sobre uma formação em dados, é mais para caminhar por uma linha diferente do que já tem aí no mercado, né? Tem vários cursos muito qualificados aí de Power BI, mas o Date Night tem o intuito de expandir, né? Expandir o seu conhecimento um pouco fora da caixinha aí de só ferramentas, e vou explicar um pouco mais os conceitos de forma mais prática, para fixar um pouco mais esse conhecimento de dados aí na sua cabeça, né? É um projeto aí para complementar a sua formação, tá bom? Então, começando aí, antes de eu iniciar, esse material está em inglês, porque eu baixei ele direto da Microsoft. Eu também o utilizo para dar um treinamento corporativo na empresa que eu atuo hoje, que é uma empresa americana. Então, dou lá treinamento em inglês. Ela é de origem francesa, mas eu trabalho para a planta lá dos Estados Unidos. Então eu dou esse treinamento em inglês, mas é só o título que está em inglês, tá? Não tem muito problema. E também no final do vídeo, só para completar o pacote Power BI, a gente não pode falar muito de Power BI sem falar de DAX, né? Que é a linguagem aí mais utilizada aqui no front-end do. Na verdade, é a linguagem do Power BI. A linguagem M é a linguagem do Power Query, tá bom? A linguagem do Power BI é DAX. E eu só vou indicar cursos sobre DAX, tá? Não vou dar uma aula de DAX, não é, como eu disse, não é intuito explicar sobre a ferramenta. E eu vou indicar alguns cursos e a documentação. Eu mesmo utilizo a documentação quase toda semana de DAX, tá bom? Mas começando então as melhores práticas. E vamos para o primeiro tópico. Primeiro tópico, ele diz aqui: Put first things first. Vou parar de falar inglês, porque senão vai ficar um bololô, vou acabar colocando sotaque, mais sotaque do que eu devia, porque o inglês é aquele negócio, né? Se eu começo a falar inglês durante o dia, só falo isso, nossa, isso é uma beleza. Mas eu falo um pouco inglês, um pouco português, um pouco inglês, um pouco português, espanhol. Aí sai uma mistureba danada, sai pronunciações incorretas e tudo. Mas vamos lá. Coloque as primeiras coisas primeiro. Esse aqui, esse ponto um junto com o ponto 2, eles são bem semelhantes, tá bom? Mas o que ele quer dizer? Cara, a mente humana, ela aprendeu a ler nessas posições, tá? Ler um texto ou um dashboard assim, da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? Você não pega lá um livro e lê ele assim, da esquerda para a direita, né? As linhas, e vai a linha de cima para baixo. Então é isso, geralmente, que a gente lê, né? Acho que muito difícil alguém ler de outra maneira, mas claro que deve existir. Então, a gente tem que pensar o nosso dashboard da mesma maneira. A gente tem que sempre colocar no lugar do usuário, tá bom? Então, vamos analisar esse exemplo aqui. Esse exemplo, você está vendo a informação mais detalhada na parte de cima, mas num dashboard, primeiro a gente quer ver a informação mais importante, a gente quer ver a informação mais importante do jeito mais simples, para a gente já de cara saber o que está acontecendo, tá? Na tabela, no caso, não é a informação nem mais simples de ser analisada, nem a mais importante, tá? Geralmente, por exemplo,
para uma página sumário, né? Sumário, você vai sumarizar ali seus dados. E você vê aqui embaixo que a gente tem os cards com os números, os big numbers, né? Os números mais importantes aí. Então, seguindo o primeiro princípio, eu organizaria... só deixa eu tirar um filtro aqui. Deixa eu ver. Eu organizaria esse dashboard. O que está acontecendo com esse... Tá, enfim. Eu utilizaria esse dashboard dessa maneira aqui. Já sei, aqui no meu modelo. Eu desativei uma coisinha aqui. Um minuto. Parararã, parararã. Musiquinha aí de secretária virtual. Bom, então, voltando, seguindo o meu tópico, né, de coisas mais importantes primeiro, eu coloquei aqueles cards que estavam ali embaixo, aqui em cima, né, esses são meus big numbers, e aí eu sigo, aqui ó, para a direita, se você analisar, são gráficos mais fáceis de serem analisados, tá bom? E até lá embaixo você chegar no maior detalhamento que se encontra aqui nesse dashboard, que é esse gráfico mais complexo aqui, que tem 3 variáveis, e depois o maior nível de detalhe possível aqui, que é a tabela, né? Ponto 2, acentuar as informações mais importantes. Destacar, né? Como que a gente faz isso também? Bom, na visualização de dados, a gente trabalha muito com o sentimento do usuário. A gente brinca com o sentimento. A gente não é aquele cafajeste, não, mas a gente brinca com o sentimento, tá? Brincadeira. Então, o que provoca sentimento no usuário na visualização de dados? Bom, formatos, mas muito mais as cores. E eu tenho até um material que eu peguei de um curso que eu fiz, que tem ali a descrição de cada sentimento que cada cor causa. Então, o roxo, ele causa um sentimento diferente, o vermelho, o verde, o amarelo. Não é à toa que o McDonald's, né, já ouviu aquela famosa história lá, por que o McDonald's usa a cor verde e amarela? São cores mais quentes, assim, que despertam uma saciedade, sabe? Desperta uma fome. Então, no dashboard não é diferente. A gente, qual é a dupla mais famosa de um dashboard, né? A dupla de cores, verde e vermelho. Porque verde e vermelho eles geralmente indicam sucesso e falha, ou tá certo, errado. Enfim, o verde indica algo que está de acordo com o esperado, tá? E o vermelho é algo que está não de acordo com o esperado, que não está de acordo com o esperado, que é algo que precisa receber atenção, tá bom? Então vocês viram aqui a diferença, além do design aqui, essa página aqui tem o background, mas quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Isso aqui é totalmente recomendável, tá? Você colorir o seu card de acordo com a sua meta. E aí eu não vou entrar muito em detalhe como eu colori. Tá, eu mostro aqui. Aqui, nas cores, nos visuais, você tem a função aqui de formatação condicional, tá? Tem uma coisa diferente aqui, ó. Isso aqui foi colorido na mão. Isso aqui eu não recomendo, porque não está nada dinâmico. Se eu filtrar esse dashboard, vai ficar sempre vermelho aqui. E aqui você viu, mudou a corzinha, né? De amarelo. Agora eu tiro, ficou mais esverdeado. Por quê? Aqui tem uma formatação condicional. Sempre para KPIs, eu indico formatação condicional, tá? Porque você vai comparar o seu valor total com algo e resultar numa cor. Então, aqui tem uma função de gradiente, onde o vermelho, onde números mais próximos de zero, e aí tem uma cor no meio aqui, que é números mais próximos de 100 mil, depois de 20 milhões, tá bom? E é isso. Bom, como você conseguir destacar é melhor. Aqui, nesse gráfico de linha, eu colocaria até o data label, tá?
Colocaria assim, fica melhor, eu prefiro, e fica mais destacada a informação. Terceiro ponto, use os visuais corretos ou recomendados para a análise que você quer, certo? Então, nesse exemplo aqui, olha esse gráfico de rosca. Que insight que eu vou tirar disso, meu querido? O que eu vou analisar aí? Você aqui, você está colocando profit by date, né? Lucro por data, em um gráfico de rosca, onde você tem várias datas, várias categorias, tá? Tem gente que abomina gráfico de rosca, tá? Porque leu aquele famoso livro lá, Storytelling com Dados, alguma coisa assim, e lá eles não recomendam em nada gráfico de rosca. Cara, eu tenho uma recomendação, tá? Eu tenho um limite. No máximo, 4 ou 5 categorias, tá? O que eu digo é rótulos, tá? Por exemplo, aqui nos segmentos, tá vendo aqui? Eu tenho 5 rótulos, categorias, enfim. Aqui eu tenho mais de 10, tenho várias datas, né? Então, nesse caso aqui, eu não recomendo nada você utilizar um gráfico de rosca aqui. Você poderia utilizar se fosse por segmento, ou até por país, que tem 5 também, que para mim é o máximo, tá? É o máximo para você conseguir tirar algum insight daquilo. E tá vendo aqui, ó, números aqui totalmente sem um padrão, né? No exemplo correto, a gente vê as correções aí de números arredondados com algum padrão, né? Padrão de, aqui no caso dos milhões, tem 2 casas decimais, no caso dos milhares, sem casa decimal. E o gráfico que antes era de rosca, só deixa eu desativar as interações, agora passou para um gráfico muito mais de acordo com a análise que eu quero ter, que é uma análise temporal. Geralmente é recomendado gráficos de linhas ou de colunas verticais para análise temporal, tá bom? Beleza, vamos aí. Tópico 4. Elimine redundâncias. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos analisar alguma redundância. Na verdade, esse aqui já está corrigido, tá? Eu vou pegar esse aqui. Vocês veem alguma redundância aqui? Deixa eu ver se está com o mesmo. Ah, tem uma aqui. Eu vou até copiar ela aqui. Rapidinho, faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu vou copiar esse gráfico aqui. Beleza. Elimine as redundâncias, tá? Vou passar até esse gráfico aqui para elimine, beleza. Gente, o que eu quero falar para vocês? Deixe o seu gráfico mais clean possível, mais visualmente limpo possível, tá bom? E onde a gente tem redundâncias no dashboards, tá? Geralmente nos títulos ou, ou em gráficos, por exemplo, se eu tivesse um gráfico, se eu tivesse esse gráfico e esse gráfico, tá? Tá, não é tão redundante assim, tá? Porque aqui eu estou realmente olhando um detalhe a mais. Mas se eu tivesse isso aqui, ó, deixa eu tirar o segmento. Ó, tá, eu fui muito extremo no meu exemplo, mas tenho 2 gráficos dizendo a mesma coisa, tá? Se 2 gráficos estiverem dizendo a mesma coisa, isso aí é uma redundância, você consegue eliminar. Então, por exemplo, você vê aqui que aqui eu estou dizendo produto segmento, junto, aqui é só produto, aqui é país, aqui é data e aqui é os big numbers. Outra coisa muito comum, tá? Presta atenção agora. Não, presta atenção em toda a aula, mas presta muita atenção agora. Título de gráfico e título de eixo. Eu dou sem preferência a dar título ao gráfico. E aqui, no caso, eu tenho Profit by Date, tá?
Mas olha esse eixo Y e esse eixo X. Os dois têm o título também. Se eu removesse o título do gráfico, eu ia saber que é Profit by Date, lucro por data. E o oposto é verdadeiro também. Se eu removo o título do eixo, eu sei pelo título que isso é Profit by Date. Porque eu sei, ó, tá vendo o eixo X aqui? Novembro de 2013, janeiro de 2014, isso aqui obviamente é uma data, né? Então eu venho geralmente aqui no eixo X e removo aqui no eixo Y também. E aí eu sei aqui pelo título que é Profit by Date, que é a linha, que o valor, o eixo vertical é o Profit, o eixo horizontal é a data, tá bom? Vou colocar o Data Label. E aqui no de baixo, eu aplico a mesma lógica, só que você tem que ter aí uma malícia, você tem que ter uma noção, tá bom? Nesse caso, na verdade não é malícia, tá? É sempre se colocar no lugar da pessoa. Olha aqui o exemplo aqui já corrigido, tá? Deixa eu ir para o anterior primeiro. Esse caso, Sales by Product and Segment, é o nome do título, né? Vendas por produto e segmento. Eu tenho o título aqui, segmento da minha legenda, o título Product aqui do meu eixo X e Sales aqui do eixo Y. Eu vou tirar o primeiro Sales, porque não dá para eu confundir Sales com Product ou Segment. Segment, tá? Parar de falar em inglês. Não dá para eu confundir vendas com produto ou segmento. Então, eu vou tirar aqui o meu eixo de vendas e eu iria tirar o título aqui de produto, né? Iria deixar só o de segmento aqui, porque sabendo que isso aqui é segmento, logicamente, esses aqui são produtos. Mas esse, logicamente, para algumas pessoas pode exigir um pouco mais de pensar. E aí você tem que pensar, cara, não vai ser eu que vou estar olhando esse dashboard todo dia. Não vai ser só eu, tá? Tem gente que, tipo, vai olhar para isso com 3 segundos para tomar uma decisão. Não, 3 segundos não. Com 1 minuto para dar uma resposta ou tomar uma decisão, tá bom? E, não, e assim, a gente tem que facilitar o processo de tomada de decisão o mais possível. Então, o que eu fiz aqui foi deixar o product aqui, o segment aqui, explicitando qual é qual, certo? Aqui também tinha o título da legenda, mas tinha um título da legenda aqui, mas como eu sei que é vendas por produto, eu não preciso saber do título aqui para saber que isso aqui, as categorias são meu produto, certo? Row Level Security. Quinto ponto, vamos lá. Habilite a segurança a nível de linha, tá? Habilite a segurança a nível de linha. Tem outra, eu acho que tem outra tradução para isso, mas Row Level Security, ou RLS, tá? Isso aqui, basicamente, é um mecanismo para você, numa tabela, criar um filtro para, por exemplo, tá, deixa eu refazer. Isso aqui, o Row Level Security, é um mecanismo para você mostrar ou ocultar dados para um determinado grupo de pessoas, tá? E você faz isso a nível de linha, por isso é segurança a nível de linha. O que eu quero dizer com isso? Olha essa coluna Government, olha essa coluna de segmento. Temos aqui a categoria de governo, tá? Vai que os dados do governo são dados extremamente confidenciais. Eu iria criar, como eu criei aqui, deixa eu mostrar para vocês como se cria aqui no Power BI. Você vem aqui no Modeling, na seção de Security, tem aqui, ó, Manage Roles, que você vai configurar as funções. E aqui você consegue criar uma função, né? Tem a função Government. Função, eu digo função da pessoa, né? Na função aqui na língua de programação. E aqui, essa função,
ela vai aplicar uma regra na tabela Financials. Tem duas tabelas no meu modelo. Na tabela Financials, eu vou aplicar uma regra na coluna Segment, que é igual, tem que ser igual a Government, né? Governo. E aí, com isso, eu venho aqui no View As. Esse View As é para ver se está funcionando. Clico aqui no Government e vou ver como que o usuário do governo vai ver o meu dashboard, né? Então, ele vai ver só dados do governo. Tá vendo isso aqui? Governo. O mesmo eu criei para o Canadá. Não vou entrar muito em detalhes aqui, porque não é intuito. Mas se você buscar aí, ó, só do Canadá. Isso aqui não é difícil, tá? É bem fácil. E para adicionar pessoas nesse grupo, você publica esse dashboard, vai lá no Power BI Service, vai ter o dataset, né, do seu dashboard publicado. No dataset, você clica nos três pontinhos, vai na aba de Security, clica em Security, e aí vai aparecer o Row Level Security lá. É bem simples a interface, tem ali o grupo, né, vai ter Governo e Canadá, e aí clica no governo, vai ter Add Members, você vai adicionar os usuários daquele grupo, beleza? Tem vários aí tutoriais no YouTube. Número 6, use filtros mais e slicers menos, tá? Aqui eu vou... Tá, vamos lá. Vamos fazer uma distinção. Ambos filtros e slicers têm a função de filtrar. Eles são filtros, tá bom? Mas o Power BI, pro Power BI, são coisas distintas, tá bom? O que é o slicer? O slicer, que chamado, é esse filtro dinâmico, aqui, esse visual de filtro, vamos chamar assim? É um visual de filtro, tá? Tem um visual aqui e ele está no formato aqui de filtro. Está aqui escrito slicer. Isso aqui, ele gera duas queries aqui no Power BI, tá? Ele gera um processamento maior do que esses filtros aqui, ó. Tá vendo essa aba filtro? Aqui você tem três níveis de filtros. Nível visual, que é eu aplico um filtro direto aqui em um visual. O filtro na página, eu aplico o filtro só nessa página do meu dashboard e filtro a nível dashboard, todas as páginas, tá? Então, o recomendado é você fazer uma análise, tá bom? O que o usuário vai querer que seja dinâmico, qual filtro ele vai querer que seja dinâmico, mudar, você coloca aqui no slicer. O que não precisa ser dinâmico, você coloca aqui no filtro. Exemplo, eu quero olhar dados só de 2014, esse é o meu limite. Ao invés de subir esse dashboard com isso selecionado, você vem aqui, ó, você arrasta o year para cá, já arrastei, a nível dashboard, eu vou colocar a nível página, tá? Deixa eu pegar o year aqui de novo. Isso, Basic Filtering 2014. Pronto. Só está mostrando 2014, certo? E aí eu nem preciso... eu vou deixar aqui. Eu nem precisava ter esse 2014 aqui. Pronto. Esse é o recomendado, porque aqui, isso aqui é uma melhor prática de performance, tá? A gente viu um pouco ali do design, tá? Organização, cores, agora um pouco da segurança, uma melhor prática de segurança, agora de performance, tá? Essa seção de filtros, eles requerem processamento menor no seu dashboard, então deixa ele mais rápido, tá? Sétimo ponto. Quando você usar visuais personalizados, selecione os que são certificados pela Microsoft, tá? Bem rapidamente. Aqui eu tenho os visuais padrão Power BI, tá? Que já são core da ferramenta. E como que eu consigo visuais personalizados? É aqui no Marketplace do Power BI. Você vem aqui nos três pontinhos, Get More Visuals, tá bom?
E aí, eu vou te mostrar o Marketplace do Power BI, né? O nosso cardápio. Aqui você tem vários visuais diferentes desenvolvidos por outras empresas, tá? Ó, essa empresa é a XVis, tem a Zoom Charts, que é bastante famosa aqui no Marketplace. Tem diversos visuais muito bons. Tem aqui, ó, de palavras, tem o financeiro, enfim. O indicado é você utilizar visuais com esse selo, o selo de certificado ou verificado do Instagram, né? Por quê? Porque isso é uma marca, certifica de que esses visuais foram testados pela própria Microsoft. E a Microsoft diz, esse visual funciona, não vai te deixar na mão. Já aconteceu comigo de eu pegar um visual aqui que não era certificado e dar ruim, e assim, publicar e uma hora ele parar de funcionar, sabe? O certificado, a chance é muito menor de acontecer isso, tá bom? Tá vendo aqui, ó, tem aí visuais lindos que não são certificados, tá? Então, é bem raro eu utilizar um que não seja certificado, certo? Aqui, por exemplo, tem um visual, os visuais que você adicionar, você clica ali, vai abrir uma janelinha, por exemplo, esse zebra aqui, vai abrir uma janelinha para você adicionar esse visual, aqui ó, add, e aí ele vai aparecer aqui, ó. Aqui já tem um visual mais customizado, né? Esse filtro aqui. Bom, tópico 8. Vamos lá, a gente está indo rápido. Remova interações visuais desnecessárias, tá? Muito cuidado com isso. Qual que é um dos grandes ganhos do Power BI e outras ferramentas aí de BIs do período atual, né, dos dias de hoje? A interação entre visuais, tá? Isso aí é um dos grandes, se não o grande diferencial dessas ferramentas, tá? O que é isso? Eu clico aqui nessa barrinha roxa desse gráfico e todos os restos, todos os visuais, interagem com ele. Há uma interação, eles são filtrados por ele, tá bom? Então, isso aí é a interação aqui no Power BI, tá? Como que eu mexo na interação? Como que eu ativo ou desativo uma interação? Você vem, clica, primeiro seleciona um visual, vai aparecer aqui duas abas, vem aqui Format, e aqui vai ter Edit, tentando falar em português, modifique suas interações. Edite as suas interações, né? Edit Interactions. E aí você clica aqui, vai ativar esse modo aqui, que é o modo Edit Interactions, onde você, com o visual selecionado, vai ver nos outros visuais esses cabeçalhos aqui, tá? Isso aqui, o que está dizendo? Geralmente tem isso e isso. Tem alguns visuais mais especiaizinhos, que tem 3, mas é só o modo que está filtrando. Basicamente é bolinha de bloqueio e símbolozinho de filtro, tá? Quando eu seleciono a bolinha de bloqueio, eu estou dizendo, eu não quero que esse visual aqui interaja com o selecionado, ou vice-versa, o selecionado interaja com esse, tá? Eu não quero que o selecionado interaja com esse, porque o oposto pode ser verdade. Ó, esse aqui, é que esse aqui é card, não tem como filtrar. Mas, por exemplo, esse aqui eu posso bloquear. Esse aqui não vai filtrar esse, mas esse pode filtrar esse, porque está selecionado aqui, tá vendo? Ó, selecionei esse. Esse aqui está filtrando de linha. Mas o de linha não filtra esse aqui, porque ó, está bloqueado. Então, símbolozinho de bloco, não filtra, de filtro vai filtrar, vai ativar a interação. O que é esse que tem 3?
é o modo como vai filtrar só. Esse tipo de gráfico, ele pode filtrar por dois modos. Ou assim, né, deixa uma parte mais transparente, e a parte que é filtrada, ela fica com a cor, né? Por exemplo, deixa eu clicar aqui, ó. Ó, ficou com a cor. Ou assim, né, que é realmente, deixa eu ver. Banana, nem mudou muito. É, porque eu não, realmente eu não mudei aqui, né, meu amigo? Não. Aí, ó, aí ele muda, assim, tudo, tá? Não deixa a outra parte transparente. Realmente ele só mostra os valores aqui respectivos ao que eu filtrei. Beleza? Então, qual que é o tópico? Qual que é o sentido do tópico, né? Depois de explicar aqui as interações. Remova as que são desnecessárias. Você está vendo aqui nos filtros? Eu tenho aqui ano, mês. Na verdade, isso aqui dá para eu eliminar, né? Pelo amor de Deus, redundância pura. Pronto. Tem o ano e mês, e aqui em cima tem o filtro por país, tá? Por país. O usuário quis assim, beleza. Cara, se eu tenho filtro por país, e eu tenho um gráfico aqui grande, de rosca por país também, eu não preciso que esse gráfico de rosca filtre para mim outros visuais. Eu não preciso que ao eu clicar aqui, eu filtre o resto da galera aqui. Porque eu tenho esse filtro aqui já, eu tenho esse slicer aqui já, tá bom? Então, tendo o slicer aqui e tendo a interação ativa, eu estou, né, consumindo performance muito à toa. Se é para ter slicer, tenha, mas pelo menos dá uma pensada em remover a interação que fica redundante a interação, porque eu tanto posso filtrar daqui como daqui, né? Então, eu venho aqui, Interactions, e clico, sim, é manual, clicar em todos aí para não filtrar, certo? Então, remova as que você não precisa. E número 9, o último tópico, basicamente, otimize o seu modelo, removendo campos e tabelas desnecessários. Tá? Então, aqui o tópico é tradução literal, importe apenas campos e tabelas necessárias, tá? Não tem aqui um exemplo nesse material, mas eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que seria, bom, você consegue entender, né? Por exemplo, nesse modelo aqui, nesse dashboard aqui de vendas, eu tenho aqui meu modelo, tá? Um modelinho até meio complexo, tá? Não é muito simples. E tenho algumas tabelas que eu não uso, que eu não estou usando. Essa promo, eu acredito que eu não estou usando, tá? Aqui nos visuais. Então, eu importei ela, no final das contas, não estou usando. Eu acho que, cupom. Hum, tá, essa tabela eu acho que é uma tabela de medidas, né? Se eu não me engano. Tá, uma tabela de medidas das. Tá, então, tá, estou usando. Mas se tivesse alguma que eu não estivesse usando, eu viria aqui. Eu acho que deve ter essa opção já, Delete from Model. Ou iria, melhor, vai lá no Power Query, tá? Você, melhor otimizar por aqui, tá? E aqui no Power Query e deleta a tabela que você, no final das contas, não utilizou, tá? Porque seu gráfico, esse é o ponto que mais dá ganho de performance, tá? E reduzir aí o seu modelo para ficar um modelo enxuto. Bom, então você, ao final do projeto, aí, você dá uma enxugada aí no modelo. E o que eu uso muito para isso? DAX Studio, tá? Isso aqui você vem aqui nas ferramentas, deixa eu ver, lá no Power BI, tá? External Tools, DAX Studio. Tem a última aula é sobre isso, tá? Você ficou meio perdido aí quando eu falei DAX Studio, vai lá na última aula que eu expliquei muito bem.
Quando eu clico lá em DAX Studio, ele já está conectado no meu modelo. Meu modelo está aqui, as minhas tabelas. Quando eu abro, eu tenho os meus campos, né, as colunas. E o DAX Studio, aqui no Advanced, ele tem uma função View Metrics. Quando eu clico nela, me aparece essa interface aqui, com uma lista de tabelas, colunas, relações, partições e um sumário ali do meu arquivo, tá bom? Ele agora está com 59 megas. Sabe por quê? Porque tinha uma coluna aqui que eu já removi. Ó, eu vou tentar voltar. Deixa eu ver. Ó, aqui na Sales Transaction eu removi uma coluna que eu não estava usando. Eu vou adicionar ela de novo, dar o Apply. Acho que vai demorar um pouquinho para carregar, mas basicamente eu já consigo explicar aqui. Ele mostra aqui, ele lista e ranqueia para você as tabelas que estão ocupando maior espaço, tá bom? E aqui tem até uma porcentagem, aqui ó, 55% é dessa tabela Sales Transaction. Então, né, se eu fosse tentar reduzir, eu iria começar pela maior, que representa mais da metade aqui do tamanho do meu modelo. Tá? Então, é Sales Transaction, uma tabela fato e grande. E aqui aí eu abro e vejo as colunas. E aí também ele classifica e ranqueia as colunas de acordo com o seu tamanho. Tá? Então, aqui eu vou te atentar a dois números aqui, tá? Que é esse aqui, o cardinalidade. Cardinalidade, o que que é? É o total de números de valores distintos em uma coluna. E o total size é acredito, total size, não, é isso aqui. O data é o número de linhas, tá bom? Então, eu tenho 26 milhões de linhas. Não, perdão. Eu tenho 5 milhões de linhas aqui para a coluna Product ID e uma cardinalidade de 92 mil. Tenho 92 mil códigos diferentes, só que eu tenho 5 milhões de registros. Porque, claro, você pode ter comprado um produto mais de uma vez, ou alguém, né, num dia comprou esse, no amanhã comprou o mesmo produto, tá? Então, quanto mais cardinalidade, mais pesa também, tá? Mas o foco também maior é aqui no tamanho, dos dados. Aí você me pergunta. Tá, eu me equivoquei um pouco aqui, tá bom? Isso aqui não é número de linhas, porque, pela lógica, todas as outras colunas teriam que ter o mesmo número de linhas, tá? Isso aqui, cara, é um pouco teórico, assim, não é muito físico, mas é o tamanho que tem aquela coluna em termos de storage, né, de armazenamento, tá? Me perdoem aí por confundir, não é número de linhas, esquece isso. Então, essa coluna está representando aí um tamanho de 5 milhões e pouco, tá bom? E isso aqui representa aí 24% da tabela e 13% do modelo, tá bom? Então, é uma coluna irrelevante. O Product ID eu estou usando, tá? Product ID eu estou usando Product ID aqui. Se você ver, ó, aqui, ó, Product ID está relacionado a outra. E aí você vê se você usa uma coluna ou não, pelos relacionamentos, principalmente se for ID, tá? Se for ID, você vê aqui no relacionamento. Se for valor, você vê que vai ser uma investigação meio chata, mas você vai ter que fazer aqui, tá bom? Ver quais visuais você está usando. Product ID eu estou usando, mas eu não estava usando. Deixa eu ver se eu consigo. Um dia eu atualizar aqui, ó, quase mordi minha língua.
Bom, não estou achando atualizar. Mas, ó, Transaction Time. Eu acho que essa coluna eu não estou usando. Transaction Time. Não estou usando isso aqui. Então, vamos lá no meu modelo. Eu já sei que aqui eu não estou usando esse Transaction Time, tá? Tempo de transação. Então, lá no Power Query, deixa eu ir lá. Vem aqui na Sales Transaction, eu vou remover essa Basket ID que já estava removida. Vou remover essa e Transaction, tá? Duas aí. Duas direto. Isso. Dá um close e apply. Removi elas aqui no Power Query, tá? Acredito que vai levar um tempinho aí para carregar tudo. E aí, vocês vão ver que, removendo essa coluna que eu não estava usando, eu, aqui no sumário, vou ter um tamanho aí de arquivo menor, tá? E vai rodar muito melhor meu modelo, vai ser um modelo mais enxuto, certo? Eu vou aqui para o meu ponto final, a parte de melhores práticas está finalizada, certo? Vou só mostrar depois aí o resultado da melhora do meu modelo. Mas eu falei que ia indicar aqui cursos de DAX para vocês, tá? Eu não vou fazer aula de DAX, nem isso, não acho que vai ser relevante aqui para o projeto, mas não vou deixar passar, tá bom? Eu já assisti muito vídeo e quando eu estava começando a trabalhar, da Karine Lago, da DataTab, tá? Ela, para mim, é Jedi aqui em Power BI, tá? Ela é bem especialista em Power BI. Então, tem muito vídeo gratuito dela. Ela também vende cursos aí, acho que não é barato o curso dela, mas ela tem muito conteúdo gratuito no YouTube, tá? Então, DAX, ela explica muitas funções de DAX, certo? Também tem o Leonardo Kapinski, do Power BI Experience, tá? Aqui, ó, Leonardo, Power BI Experience. Ele dá mais cursos mais longos, tá? É realmente, aqui, ó, tá vendo? 2 horas, 1 hora. E vende muitos cursos de Power BI. Eu acho que ele é bem voltado para Power BI também. E tem a galera da hashtag treinamento, que eu já assisti também. Eles fazem vídeos mais curtos, que nem a Karine Lago, explicando aí pontos sobre isso. Ambos todos vendem cursos aí, tá? Mas isso aí é só uma indicação aí de canais de YouTube brasileiros que explicam sobre DAX, também sobre Power BI, enfim. Também tem a documentação do DAX, né, no site aqui da Microsoft, documentando aqui todas as funções de DAX, tá? Então, funções DAX, só buscar DAX documentação, e aí você tem aí funções financeiras, funções de filtro, e também quando você clica numa função, você vê aqui o nome dela, a sintaxe. Sintaxe seria a estrutura de uma função. Uma função é composta ali, assim, você chama a função, né? E dentro dela você vai ter os parâmetros. A gente vê aqui essa user relationship, você vai abrir o parênteses, né? Vai inserir dois parâmetros, que no caso aqui seriam duas colunas. E aí, cara, aqui é muito bem detalhado, tá? Tem aqui comentários de casos, tem aqui exemplo. Deixa eu ver aqui uma função. Ó, são outros tipos de parâmetros, tá? Que você vai colocar uma tabela ou uma coluna. E aí, uma tabela e uma coluna, porque eu não lembro muito desse símbolo, eu acho que é ou. Uma coluna, aí dentro uma outra coluna, enfim. E aí tem aqui também muitos exemplos, nesse caso do Alto, certo? E também no DAX Studio você tem a mesma documentação, tá? Vem aqui em Functions, você consegue ver todas as funções aqui do DAX com a descrição, certo? Galera, muito obrigado pela sua atenção.
Eu espero que tenha agregado de alguma forma. Eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar o resultado final. Nosso modelo. Ó, excluir. Vamos lá, DAX Studio, ver se ele atualizou? Acho que não. Vou fechar e abrir de novo o DAX Studio, que eu não lembro como que atualiza agora, mas depois eu vou lembrar. Então, estou atualizando agora. Acho que é Run, não sei. Vou aqui em Advanced, View Metrics. Deixa eu ver se excluiu mesmo. Excluiu. Summary, lembra que a gente tinha 59? Caiu para 55. Tá? Já é um ganho considerável, tá? Considerável para dashboards. E aí você vai fazendo isso para o seu modelo inteiro, né? É claro, esse aqui é um exemplo, um dashboard pequeno, não vai custar, mas imaginei que você tem um dashboard gigante. Esse trabalho vai ser muito importante para você. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou aí, se inscreve no canal para estar vendo mais conteúdo como esse. Siga a gente lá no Instagram, @DataAndNight, tá? Tem muito conteúdo lá que não está no YouTube, tá? Então, Data and Night, ele é o conjunto da página no Instagram com o canal no YouTube. E eu espero vocês na próxima, galera. Abraço.